Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 9 de outubro. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 0,37%, segue na indefinição. Basicamente, depois que nós tivemos aí que a maioria dos ativos abriu com um forte gap de alta na segunda-feira, depois disso tivemos, na média, uma bela indefinição, principalmente olhando mais para um gráfico de 60 minutos, se visualizar em diversos ativos, tivemos um movimento mais de tendência indefinida num gráfico ali de 60 minutos. Então, fica mais o mercado, de uma maneira geral, aguardando aí uma primeira pesquisa um pouco mais válida em relação à presidência, à eleição, segundo turno, Dilma, Aécio, enfim, e com isso trazendo bastante volatilidade. Mas, de maneira geral, o que seria interessante seria alguma queda, um ensaio de queda, e depois disso aí a gente avaliaria alguns ativos que não ganharam muita força para queda para buscar compra de um fundo ascendente depois do movimento forte de subida proporcionado mais por um gap de alta na segunda-feira. PETR4 no pregão, é só para mencionar em relação ao Ibov, que continua respeitando ali os 58 mil pontos, uma região de resistência que eu já comentei aí na última videoanálise. PETR4 no pregão de hoje apresentou um candle de reversão chamado de estrela cadente ou shooting star, até no G60, a última hora ali de pregão, ameaçou um rompimento e reverteu, fechando ali na mínima da hora. Então traz aí uma chance de ter essa correção desse movimento de subida. O fato que eu já mencionei nas últimas análises, que eu não entraria comprando Petro agora para swing trade, no máximo seria focar em uma outra operação de day trade na ponta compradora, mas nesse momento, para mim, para que eu possa buscar uma posição, uma compra de swing trade, o ativo, eu tenho que primeiramente avaliar uma possível correção dessa atual subida, uma possível lateralização dessa atual subida aqui da Petro. Suportes já mencionei na última videoanálise, então quem tiver interesse pode ver os níveis de suporte que eu mencionei na última análise. Vale 5, fechou mal o pregão de hoje, vinha ali com o enfraquecimento de uma queda, mas ganhou força, perdeu aqui um suporte, veio aqui para baixo, aqui eu mencionei, se fosse traçar alguma estratégia, se fosse para day trade abaixo dessa região aqui, buscando pegar aí um movimento de baixo, ou para compra acima, preferencialmente dos 24,10, 24,20. E continuo dessa forma, se for para buscar compra nesse ativo, só se for a favor de um fundo ascendente aqui no gráfico diário, com a sinalização muito mais forte de fundo ascendente. Depois desse candle forte de baixo, a ação, por exemplo, abre o próximo pregão, já subindo forte, já vindo para cima dos R$24, aí daria para buscar até uma operação se rompesse a máxima do pregão de hoje, e trabalhando com stop ali até mesmo pelo G60, não necessariamente abaixo aqui de 23,52. Mas por enquanto o ativo segue a favor da tendência vigente no curto prazo e também no médio prazo, apontando para baixo, próximo nível de suporte, na casa aqui dos 23,30 e abaixo disso, 22,99. CSNA3, recomendamos e executamos hoje uma venda nesse ativo. A recomendação foi na perda da mínima de ontem, 8,95, entrada em 8,94. Terminou andando bem no primeiro momento. Quando eu falo no primeiro momento, que a volatilidade está muito grande, qualquer posição que às vezes está boa pode reverter facilmente devido à volatilidade. Mas enfim, começou razoavelmente bem, queda de 3,65% no pregão de hoje. É uma operação a favor da tendência, fez um movimento de baixo, corrigiu, buscamos uma operação a favor da tendência de baixa e de curto prazo desse papel e também apontando para a tendência de baixa já de médio prazo ali pelo gráfico semanal. RADL3 que nós estamos comprado ainda, a ação, executamos a compra ontem, a ação chegou a estar em 22,22 hoje, proporcionando um ganho até interessante, mas terminou perdendo força, volatilidade também muito grande dentro do pregão, começou devagarzinho, mas aí ganhou força à tarde para baixo e tentou reverter aqui na última hora de pregão, mas reverteu só em partes, fechou em 21,80 com alta de 0,93%, a nossa compra foi em 21,71%. Podemos evoluir o stop para baixo, logo para baixo aí da mínima de hoje, 21,51, podemos colocar ele em 21,49, um ponto de avaliação de continuidade dessa operação, porque se a ação que está aqui no nível de resistência, ela monta um novo topo aqui, depois desse topo, começa a configurar então uma formação aqui de
de bastante indefinição, de tendência indefinida e de um formato de um retângulo aqui no gráfico diário. Então, a possível perda da mínima de hoje seria um ponto de avaliar a saída dessa posição comprada em RADL3. Além desses ativos que nós estamos posicionados, o que poderia monitorar para uma compra ainda? CTIP3, depois de um forte gap de alta, travou, como eu disse, vários ativos ali andando de lado. E se ela conseguir romper a máxima dos dois últimos pregões, ou seja, vir aí para cima dos 32,50, isso representaria ali a saída dessa indefinição, fechando aqui acima dessa região de 32,50, gerando nova máxima, seria a alternativa de buscar uma compra, podendo ser uma compra até um pouco mais rápida na CTIP3, baseada principalmente no cenário gráfico de prazo maior, que ainda é um pouco mais favorável nesse papel. Além desse ativo, Cosan CSAN3 montou um forte gap de alta, vem caindo ali 4 candles de baixa, apesar do pregão da terça-feira ter sido de alta de 0,19%, mas enfim, vem fazendo aqui uma correção. Se ela conseguir reverter isso, superar a máxima do pregão de hoje, que foi de 36,45, também abriria a possibilidade de pensar numa compra mais rápida aí em cima dessa ação, ainda assim de swing trade. Vou falar mais rápida, que eu ficaria monitorando de perto essa entrada a favor de um fundo ascendente nesse papel, ou seja, se ela reverter esse último candle que caiu praticamente 2% na última hora de pregão, já a partir da abertura do pregão seguinte, seria a possibilidade dessa compra acontecer em Cosan. BTOW3, falando agora um pouco mais para venda, ativo iniciou um processo de correção ali um pouco maior pelo gráfico semanal, tentou aqui corrigir, mas de maneira muito fraca esse movimento de baixo, fez uma correção um pouco mais no tempo, tentando aqui uma subidinha fraca também, a gente pode observar pelo G60, e se vier a perder principalmente aqui um nível em torno de 31,86, desde a mínima do pregão de hoje, que é 31,97, e perdendo também 31,96, seria uma alternativa de buscar a venda a favor da atual tendência de curto prazo em BTOW3. Aí outros dois ativos, IP3, tratando mais aqueles ativos que praticamente reverteram a tendência, mas ainda seria, apesar de não ter revertido a tendência está indefinida aqui no caso da IP3, superou o topo anterior. Mas como foi um único movimento de subida e existe uma chance de uma correção, e aí apresentou um candle de indefinição no pregão de hoje, se perder a mínima do pregão de hoje, abriria a chance de trabalhar em cima dessa venda, podendo avaliar ali uma possível saída na aproximação dessa zona aqui de gap, que começa aí na faixa dos 17,86 e o suporte mais relevante na faixa 17,38. A outra nesse mesmo formato, a DTEX3, que gerou um movimento forte para cima, não chegou a superar o topo anterior, e dentro do candle também apresentado no pregão de hoje, foi lá tentar romper a máxima dos pregões anteriores e terminou perdendo força, não consolidando esse rompimento. Também, se voltar aqui a perder a mínima do pregão de hoje, 9,24, traz essa chance de uma entrada, de uma venda, podendo até trabalhar, se abrir caindo, podendo até trabalhar aqui no stop acima de 9,43 e 9,44, a Duratex. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.